Se você é um fã de animação, direção de arte, texturas, cores, tipos de arte, esse é o vídeo certo para você. Vamos falar sobre Star Wars Vision segunda temporada, que é meio que uma série de Star Wars independente, que traz em forma meio que de anime os episódios e cada um deles tem uma característica única, que é trazer vários episódios, cada um com um estilo artístico diferente. E isso é uma coisa revolucionária. Eu comentei muito sobre isso, uma parada disso, né, na verdade, sobre o filme do Aranhaverso 2, né, que saiu recentemente nos cinemas. E lá tem uma baita de uma direção de arte cartunesca, totalmente relembrada dos quadrinhos, muito diferente do habitual e que funciona muito bem. E aqui em Star Wars Vision eu precisava falar com ele sobre vocês aqui, porque por mais que não tenha tido muito ibope e tal, nada disso, mas é tão legal a parte visual desse filme que eu preciso deixar registrado aqui como uma indicação. Se você curte direção de arte, se você adora esses termos mais sucintos em relação a como a paleta de cores, como a modelagem, como o estilo de animação é feito, cara, tenho certeza que você vai amar essas obras, mesmo que você não goste de Star Wars. Porque é tão bem idealizado. Tem episódios que são feitos em forma desenhada, tem episódios que são feitos em forma de pintura a óleo, tem episódios que são feitos totalmente animado, tem episódio que é feito em stop motion, que é aquela animação de parar e mexer o bonequinho mãozinha por mãozinha e fotografando e tal. Gente, é tão, mas tão bem montado esses projetos que a modelagem, como a textura dos personagens são, como é moldado esses personagens, é muito curioso de ver. E é tão bem diferente do habitual que eles conseguem brincar com uma direção de fotografia que a gente não vê muito em animação. E aqui uma direção de fotografia tão presente, por quê? Porque a fotografia, a direção, quer enaltecer o trabalho visual do filme, que é o grande O da história, quer mexer com esses visuais deslumbrantes e diferenciados. Tem um episódio que tiver um bonequinho um gordinho, tal, bonitinho, como tem na capa desse vídeo, tem outro que a gente vai ver todo riscado, meio tudo desenhado, meio tudo turvo, e é parte da proposta. Isso significa identidade visual do diretor. Um diretor quer colocar um pouco de si naquilo, um pouco da equipe dele, e com certeza cada episódio é formado por uma equipe diferente, com direções diferentes e com estilos visuais também diferentes. Vou falar pra vocês que isso é muito legal de ver, porque não é comum no mercado, tanto é que no começo era um medo pelo próprio diretor geral do projeto. Ele falou que era um medo dele de fazer um projeto assim com várias versões diferentes dos seus episódios, mas que depois que os críticos viram uma primeiras impressões assim, todo mundo amou, exatamente pelo seu diferencial ser único e nossa, ter uma paisagem que vai dar muita visibilidade para outros projetos no futuro se enricarem dessa história. Porque quantas vezes você viu na sua vida uma mesma continuidade de história em que leve uma animação extremamente realista e logo em seguida, depois de 20 minutos, já muda para totalmente uma aquarela, cara. É totalmente oposto a essas ideias. E funciona, isso que é pior. São alguns episódios curtinhos, de muito pouco tempo, desse Star Wars Vision. E a única diferença entre eles é que eles não têm necessariamente uma conexão entre si. Eles são meio que independentes. Cada um conta uma história, por exemplo, de um Jedi ou de alguém ligado à força diferente. E cada um deles tem seu começo, meio e fim, por exemplo, 20 minutos, ponto, acabou. Não tem mais para onde seguir a partir disso. A primeira temporada foi assim, a segunda também foi, e se tiver uma terceira, acredito que também seja. É muito legal que a Disney está dando visibilidade para essas produções que não são feitas na América do Norte, são feitas em outros países como Coreia, China e Japão. Então é muito legal a gente ver isso acontecendo. E alguns desses traços aí de desenhos criativos diferentes. Um deles é o próprio anime, que veio com muita força na primeira temporada e na segunda veio alguns episódios bem marcados, mas bem marcados mesmo, que você olha e fala, caramba, que anime bem feito. Então, se você procura entender um pouco mais sobre como funciona a direção de arte, assiste lá o vídeo e depois volta aqui nesse vídeo aqui, porque se você assistir essa série e depois ver meus comentários, você vai entender o que eu tô falando. É o paisagismo como muda a história. Se o roteiro pede uma coisa mais sombria, eles vão mexer no tipo visual, não vai ser uma coisa 3D bonita. Se a história é um roteiro mais sombrio, você pode ver, tem uma lá que é um roteiro bem sombrio, assim, bem medonho, que sim, dá bastante medo. É tudo desenhado à mão, e é tudo meio riscadinho, sabe? Como se não fosse perfeito, e não é pra ser perfeito. Ele é meio riscado como se fosse meio abstrato, assim, e é proposital, porque é uma história sombria que você não entende muito, é tudo muito escuro e tal. E por isso o abstrato funciona muito e não o 3D.
Isso são ideias de processos criativos muito curioso. Se você gosta muito dessas ideias de processos, como as pessoas criam essas coisas, fica aqui no perfil, siga a gente para mais vídeos, porque eu vou trazer um vídeo só falando sobre processo criativo em um futuro próximo. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe sua curtida aqui embaixo, se inscreva, aperte o sininho para receber todas as notificações. Vídeos novos todas as terças e quintas-feiras. Um grande abraço, valeu, falou e fui!